101. Como são saborosos os frutos da árvore da vida, que é a iniciação, mas como é difícil crescer, e crescer cada vez mais para colher os mais altos e saborosos frutos. 102. Despoja-te, Filho de Deus, de todo e qualquer artificialismo sectário, se queres de fato beber a água da eternidade e comer para sempre o fruto do conhecimento perfeito. 103. Sabes, Filho de Deus, por que o Cristo nasceu longe do templo? Sabes, Filho de Deus, por que fugiu ele do templo? Sabes, Filho de Deus, por que a gente do templo o condenou à cruz? E sabes, por fim, porque a ressurreição e o glorioso Pentecostes deram-se longe do templo e de seus donos? 104. Enquanto a verdadeira noção de decência não residir na humanidade, ao lado do espírito da verdade, funcionará também o espírito da mentira. Tomem cuidado, pois aqueles que cultivam o mediunismo ou profetismo. 105. O Cristo anunciou, para os últimos dias do primeiro ciclo do caminho do Senhor, a vinda de muitos falsos cristos e falsos profetas. A época final desse tempo é o meado do século XXI. Liminarmente, a moral, o amor, a revelação, a sabedoria e a virtude jamais necessitarão de prestígios pessoais, quer de homens, quer de instituições e de estatutos humanos. Portanto, onde quer que seja que pretendam sujeitar a verdade, o amor e a virtude a prestígios humanos ou a estatutos forjados por homens, lá não estará o caminho do Senhor restaurado. 106. Aqueles que se fanatizam por homens e livros, forjando igrejinhas rançosas e ferrugentas, despóticas e prepotentes, estarão qualificados para sentir, de longe e embora, a infinidade de Deus e da criação? 107. Aos momentos de exaltação, devem suceder-se momentos de ponderação. Mas o importante realmente é viver em harmonia com o conhecimento da verdade infinita, para não ter necessidade de tais idas e voltas. Se isso ainda não for possível ao homem no presente estágio evolutivo, então considere que a verdade infinita prescinde dos fanatismos humanos. 108. Fora daqui os cães, e os que dão veneno, e os impudicos, e os homicidas, e os idólatras, e todo o que ama e obra a mentira. Assim diz o Apocalipse, e assim acontecerá neste mundinho, custe mais ou custe menos. 109. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, diz o Apocalipse, mas estão errados aqueles que pensam no sangue material e por isso, falando no Cristo, ferem ou blasfemam contra a moral, o amor, a revelação, a sabedoria e a virtude. 110. O corpo é a doutrina e o sangue é o exemplo. Quem de fato conhecer e viver assim, terá conhecido e tirado proveito do conhecimento. Mas se apenas andou fazendo discursozinhos em nome do Cristo, pode estar certo de que duras contas terá que ajustar com a imaculada justiça. 111. E que diremos então dos que transformam a excelsa doutrina em vestes fingidas, simulacros, liturgias, paus e pedras, nobiliarquias clericais, injunções políticas, acúmulos inquisitoriais, negociatas capitalistas capciosas, domínios temporais e mais 1001 imoralidades? 112.
Entreguem-se os homens à pureza de coração e à lucidez mental. Façam-se bons filhos de Deus e dignos companheiros de seus irmãos, e assim todos serão realmente ministros de Deus. 113. Não adianta engrossar a casca daquela árvore que não tem cerne, porque o primeiro ventinho a derrubará. Assim são os homens que se fiam nas posses, nos títulos do mundo e nas babugens daqueles que, sendo simplórios, pensam que também andam certos ao proceder assim. 114. Debaixo do andrajo se esconde o anjo. É assim que diz um verso do Velho Testamento. Entretanto, a justiça dos homens festeja os assassinos, ladrões, hipócritas, vendedores de idolatrias e muitos outros criminosos, enquanto espezinha e explora os pequeninos e humildes. 115. Muito já ferimos os pés nos duros e pedregosos caminhos deste mundo. Muito já falamos e mostramos da verdade essencial, que se cumpra, pois, o que o Senhor prometeu através dos profetas, seus servos, como diz o Apocalipse. 116. Até o dia em que, dando preceitos pelo Espírito Santo aos apóstolos que elegeu, foi assunto acima. E como a revelação generalizada por ele devia e deve se estender sobre a terra, quem ler o livro dos Atos e as Epístolas encontrará seus seguidores falando e impondo as mãos, desabrochando faculdades e fazendo agentes partilharem da graça do Pentecostes. Espírito Santo ou Consolador é o nome global da mensageria divina. Vede a oração ao Espírito Santo. 117. Varões galileus que estáis olhando para cima, este Jesus que, separando-se de vós, foi assunto ao céu, assim virá, do mesmo modo que o haveis visto ir ao céu. E será assim pelas eras futuras, porque outras faculdades virão a ser mais comuns, fazendo que o vejam e suas legiões. Como ele tinha os anjos subindo e descendo sobre a sua cabeça, os seus servos também terão. Entretanto, a seleção deverá processar-se individualmente e o preparo, em obras, cumprirá a cada um fazê-lo distintamente. 118. Estendendo a tua mão a sarar as enfermidades, e a que se façam maravilhas e prodígios em nome do teu santo Filho Jesus. E como o aperfeiçoamento da humanidade se fará nos milênios afora, muito terão que trabalhar as legiões socorristas, prodigalizando advertências, ilustrações e consolações. E como poderiam esquecer aquele que pagou com a cruz a generalização da revelação, da graça consoladora, que até então só funcionara em caráter esotérico? 119. Diz o Apocalipse, no capítulo 15, que, depois de vitoriosa restauração, quando a besta corruptora tenha deixado de existir, cantarão os verdadeiros o cântico de Moisés e do Cordeiro. Sim, cantarão a essência doutrinária, a verdade que livra, sem títulos e sem rótulos humanos, porque será apenas o cultivo da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude. Séculos e milênios passar-se-ão, se for necessário, mas assim acontecerá. 120. Caríssimos, não creiais em todo o Espírito, mas experimentai se os Espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Profeta ou médium quer dizer a mesma coisa. É aquele através de cujas faculdades os anjos ou espíritos se comunicam para advertir, ilustrar,
ou consolar. É necessário dizer que importa discernir os espíritos comunicantes. É também de João, o evangelista, a função de comandar o espírito da verdade ou as legiões mensageiras. Após a reposição das coisas no lugar, cumprirá a ele profetizar a muitas gentes, povos e línguas, como diz o Apocalipse. E fica aqui dito que assim será para que se lembrem os homens, pelo menos os mais inteligentes, que as profecias todas se têm cumprido e que se cumprirão ainda todas aquelas que aguardam os devidos tempos.